Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 16 de abril, dia em que a igreja celebra o Domingo da Divina Misericórdia. E nós vamos meditar juntos o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja celebra hoje esse domingo tão maravilhoso, o domingo da Divina Misericórdia. Tem uma homilia muito bonita do Papa Francisco, de tantas, no dia da Divina Misericórdia, em abril de 2021. E eu gostaria de trazer na íntegra essa reflexão, porque ela traz uma mensagem muito maravilhosa e nós vamos nos alimentar nesse domingo da Divina Misericórdia com as palavras do Papa Francisco, que começa assim: Jesus ressuscitado aparece aos discípulos várias vezes. Com paciência, conforta os seus corações desanimados. E assim, depois da sua ressurreição, Jesus vai realizar a ressurreição dos discípulos. Olha que maravilha que o Papa nos diz. Depois da sua ressurreição, Jesus vai realizar a ressurreição dos discípulos. E, tocados pelo Senhor, esses discípulos mudam de vida. Antes, inúmeras palavras e tantos exemplos do Senhor não conseguiram transformá-los. Mas agora, na Páscoa, algo de novo se verifica.
E isso nos traz o sentido da misericórdia. Jesus levanta-os com misericórdia. E eles, recebendo a misericórdia do Senhor, vão se tornar misericordiosos. Antes de tudo, eles recebem a misericórdia mediante 3 dons. Primeiro, Jesus oferece-lhes a paz. Depois o Espírito e por fim as suas chagas. Em primeiro lugar, Jesus dá a eles a paz, porque os discípulos estavam angustiados, fecharam-se em casa assustados, com medo de serem presos e de acabarem mortos, crucificados como mestre. Mas eles não estavam fechados só em casa. Estavam fechados também nos seus medos, nos seus remorsos, porque eles tinham abandonado, eles tinham negado Jesus, eles tinham fugido na hora que Jesus mais precisava deles. Então aqueles discípulos, eles estavam se sentindo assim, como que incapazes, inúteis. Eles sentiram que eles falharam mesmo. Mas aí chega Jesus e repete 2 vezes: a paz esteja convosco. Jesus não traz uma paz que de fora vai eliminar os problemas. O contrário, a paz de Jesus é uma paz que enche de confiança, de dentro para fora. É uma paz exterior, mas é a paz do coração. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. É como se Jesus dissesse: eu vos envio porque eu acredito em vocês e por isso eu estou aqui. Então aqueles discípulos desanimados, eles começam a recuperar a paz com eles mesmos. A paz de Jesus vai fazê-los passar do remorso, do medo, à missão. E é isso que a paz de Jesus, ela traz ao coração dos homens. A paz suscita o desejo de sermos missionários, porque a paz do Senhor não é tranquilidade, não é comodidade. A paz que Jesus nos dá e que deu aos discípulos nos faz sair de nós mesmos. A paz de Jesus, ela liberta dos fechamentos que paralisam, quebra as correntes que mantêm o coração prisioneiro. E naquele dia, naquele momento, os discípulos do Senhor se sentiram assim, cheios, repletos da misericórdia do Senhor. Eles sentiram que o Senhor não estava os condenando, nem os humilhando, mas o Senhor estava ali para dizer: eu acredito, eu confio em vocês, eu perdoo vocês e sei que nas minhas mãos vocês vão ser grandes instrumentos. É verdade. Jesus acredita em nós, mais do que nós acreditamos em nós mesmos, diz o Papa Francisco. Ele nos ama mais do que nós nos amamos, porque para Deus ninguém é inútil, ninguém é excluído. E Jesus continua hoje a repetir para todos nós: a paz esteja contigo. Você é precioso aos meus olhos. A paz esteja contigo. Você é importante para mim. A paz esteja contigo. Levanta, porque você tem uma missão e ninguém pode realizá-la no seu lugar. Você é insubstituível e eu acredito em ti. Um outro ponto muito importante, o segundo, depois de desejar a paz, Jesus usa de misericórdia com os discípulos quando oferece a eles
o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que vem para a remissão dos pecados. Os discípulos se sentiram culpados. Eles fugiram, abandonando o Mestre. E o pecado, ele escraviza. O pecado tira as forças. O mal tem o seu preço. Como diz o Salmo 51 no versículo 5. Temos sempre diante de nós o nosso pecado. Sozinhos, não podemos destruí-lo. Só Deus o elimina. Só Ele, com a sua misericórdia, nos faz sair das nossas misérias mais profundas. E como aqueles discípulos, precisamos de nos deixar perdoar. O perdão no Espírito Santo é o dom pascal para ressuscitar interiormente. Peçamos a graça de o acolher, de abraçar o sacramento do perdão e de compreender que no centro da confissão não estamos nós com os nossos pecados, mas o centro da confissão é o Senhor com a sua misericórdia. Nós não nos confessamos para nos deprimir, mas para nos fazer levantar. Precisamos disso, como precisam os pequeninos, sempre que caem, de ser levantados pelo Pai. Também nós caímos com frequência, e a mão do Pai está pronta a nos colocar de pé e nos fazer caminhar. Essa mão segura e confiável é a confissão. É o sacramento que nos levanta, não nos deixando caídos a chorar. É o sacramento da ressurreição. É pura misericórdia. E quem recebe as confissões deve fazer sentir a doçura da misericórdia. Depois da paz que reabilita e do perdão que nos levanta, que nos restaura, que nos coloca de pé. O terceiro dom que Jesus usa de misericórdia para com os discípulos. Jesus apresenta-lhes as suas chagas. E é por aquelas chagas, diz o Papa Francisco, conforme o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Por suas chagas, nós somos sarados, nós somos curados. Mas como pode uma ferida nos curar? Com a misericórdia. Naquelas chagas, como Tomé, tocamos com a mão a verdade de Deus que nos ama profundamente. Fez suas as nossas feridas. Carregou no seu corpo as nossas fragilidades. As chagas são canais abertos entre Ele e nós, que derramam misericórdia sobre as nossas misérias. As chagas são os caminhos que Deus nos trouxe para entrarmos na sua ternura e tocar com a mão quem é Ele. E assim deixamos de duvidar da sua misericórdia. Adorando o Senhor, descobrimos que cada uma das nossas fraquezas é acolhida na sua ternura. E isso acontece em cada Santa Missa, onde Jesus nos oferece o seu corpo chagado e ressuscitado. As suas chagas rasgam a escuridão que trazemos dentro de nós. E nós, como Tomé, encontramos Deus, descobrimos o Senhor e podemos dizer: meu Senhor e meu Deus. Tudo nasce daqui, da graça de obtermos a misericórdia. Daqui começa o caminho cristão. Se pelo contrário nos apoiamos nas nossas capacidades, na eficiência das nossas estruturas e dos nossos projetos, não iremos longe. Só se acolhermos o amor de Deus é que poderemos dar algo
novo ao mundo. Assim fizeram os discípulos. Tendo obtido misericórdia, tornaram-se misericordiosos. E o Papa Francisco termina essa homilia dizendo assim: não vivamos uma fé superficial, que recebe, mas não dá, que acolhe o dom, mas não se faz dom. Obtivemos misericórdia, então nos tornemos misericordiosos. Com efeito, se o amor acaba em nós mesmos, a fé se evapora, se torna uma fé estéril. Sem os outros, ela não tem sentido. Sem as obras de misericórdia, a fé morre. Deixemos-nos ressuscitar pela paz, pelo perdão e pelas chagas de Jesus misericordioso. E peçamos a graça de nos tornar testemunhas da misericórdia. Só assim será viva a fé e a fé unificada. Só assim anunciaremos o Evangelho de Deus, que é o Evangelho da misericórdia. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E eu queria hoje com vocês, nesse dia tão especial, rezar a oração de Jesus misericordioso da nossa Santa Irmã Faustina. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Não me trará medo ou inquietação nada nesse mundo. Eu confio em vós, de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós, na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordado a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós, forte, tranquilidade e fortaleza, segura na minha mão, aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé no vosso poder e bondade. Se eu for a mais pobre das vossas devotos e o último dos vossos servos, desejo, porém, tornar-me grande e perfeito, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos dos séculos, e que essa minha confiança seja uma referência para vós, agora e em todos os tempos. Quero passar pela tua misericórdia os meus medos, dúvidas, todas as situações difíceis da minha vida, todo sentimento de desespero e fracasso. Quero entregar também ao seu coração misericordioso todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu confio cada uma dessas pessoas ao Senhor para que experimentem o seu amor. Vós morreste, Senhor, mas uma fonte de vida jorrou para todos nós. Um mar de misericórdia se abriu para o mundo inteiro. Ó fonte de vida, misericórdia divina, envolvei o mundo todo e derramai-o sobre nós. Acendei em nossos corações a chama do vosso amor, pelo Espírito Santo, a esperança, a certeza de que tudo pode ser mudado pela oração, que eu possa dizer em todos os momentos da minha vida: Jesus, eu confio em vós. Amém, amém
e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.